Obrigada. Graça e paz, estimados irmãos e irmãs, bem-vindos mais uma vez ao nosso momento de estudo bíblico. Nesta semana, terça-feira, estamos trabalhando o tema da Hora Luterana, sempre buscando lá em parceria com o portal vivenciar.net. Eu sou o pastor Erison Lima Ferreira, da Congregação Cristo para Todos de Campo Grande, também junto com o nosso estagiário Mairer Goes da Silva, aqui nas congregações Cristo de Duque de Caxias e Castelo Forte de Campos Elíseos. Se você está nos acompanhando pelas redes sociais, provavelmente hoje é uma quarta-feira, sinta-se acolhido entre nós e todas as dúvidas você pode entrar em contato tanto pelos nossos contatos pessoais quanto pelos comentários aí nesse post, nesse vídeo aí na rede social. Tudo bem? Nós estaremos disponíveis e interessados em esclarecer, em aproximar você da palavra do Senhor. Neste nosso dia, como estamos colocando, o tema do nosso estudo, dia 17 de agosto, nós vamos tratar aqui, deixa eu postar para cá, tá? O tema que nós trazemos aí em parceria sempre às terças-feiras com a Hora Luterana, o tema violência doméstica, violência dentro de casa, né? E esse estudo, nós vamos pegar um tema de lá do portal da Hora Luterana e do vivenciar.net e vamos conversar ele aqui com vocês e também trazer alguns outros apontamentos bíblicos, tá? Para dar início a esse nosso momento, a gente gosta sempre de chamar o nosso Deus para nos acompanhar, para que a gente não fale de nossa própria boca e vontade, mas que o Senhor nos acompanhe também. Assim, nós queremos fazer este momento de invocação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor, Santo Deus e Pai, que nos acolhe como membros na Tua família. Tu nos traz a Tua palavra de orientação, de acolhida, e como um pai na boa instrução aos Teus filhos, Tu queres nos apontar um caminho seguro para os nossos relacionamentos. Ajude-nos, Senhor, a compreender a Tua vontade e, pelo amor de Jesus Cristo, a cada um de nós. Dá-nos a sabedoria com o Teu Santo Espírito para guardarmos a Tua palavra e colocarmos em prática em nosso cotidiano, seja no lar ou em nossas vocações também fora do lar. Por Teu amado Filho Jesus Cristo, ensina-nos a colocar isto em prática. Nós pedimos e agradecemos. Amém. Muito bem, queremos cantar um hino, e o hino que nós temos hoje para fazê-lo. Claudinha chegando aqui junto conosco. Seja bem-vinda, Cláudia. Sinta-se à vontade, dando início aqui ao nosso momento de estudo. Vamos cantar um hino. Um hino falando sobre as dores deste mundo, o Kyrie eleison. Aqui. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação. Teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita e irmanada com a justiça. Abrace o mundo inteiro, tem compaixão, o teu poder sustente o testemunho do teu povo. Teu reino venha a nós, Kyrie eleison.
oração. Teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita e emanada com a justiça. Abrace o mundo inteiro, tem compaixão, o teu poder sustente o testemunho do teu povo. Teu reino venha a nós, Kyrie eleison. Muito bem, meus amados irmãos e irmãs. Tema desta noite, como nós já falamos, a Hora Luterana, ligado aí ao projeto vivenciar.net, que todos podem acessar, compartilhar, fazer ali alguns estudos que são fundamentados por psicólogos, assistentes sociais, pessoas que têm uma formação para contribuir com os textos, artigos, tá? E o nosso tema é violência dentro de casa, tá? Quebre o ciclo. Colocando então aqui a nossa apresentação. Claudinha, tudo bem? Bem-vinda! Nosso estudo hoje, queremos começar com o vídeo de abertura sobre esse tema, né? Sobre a quebra do ciclo. Vou colocando aqui para vocês. Pois bem, gostaria de começar perguntando a vocês o que chamou a atenção nesse vídeo. Uma coisa me chamou a atenção quando eu vi ele pela primeira vez, mas eu gostaria de ver se também é o mesmo que toca ou chamou a atenção em cada um de vocês. Alguém gostaria de falar sobre esse vídeo? O que chamou a atenção? Então, o que me chamou a atenção foi o ciclo, né? Porque tudo é muito bom, aí as coisas começam devagar, né? Com briga, xingamento, não quero que você me toque, daqui a pouco pede desculpa, tá tudo bem, lua de mel, e em seguida o ciclo começa. Então, o que me chamou a atenção foi o recomeço do ciclo. Isso. Claudinha? Maylia? Oi. Saiu de... O que chamou a atenção? Na verdade,
Ah, eu sei que existe uma permissividade ali, né, de uma certa forma, mas é exatamente nessa hora em que você deixa, como é que eu posso falar? Parece que o perdão, ele não é um perdão de, de, de verdade, na verdade é uma permissão para que a pessoa continue a fazer, né? Essa questão da retomada do ciclo. Mas eu não vejo, igual o vídeo fala assim, que é uma. Eu não vejo como sendo a culpa da pessoa, entendeu? Uhum. Mas isso a gente vai ver durante o estudo, né? Isso, o que foi colocado ali, a culpa não é sua, não, o sofrimento, a violência que você está sofrendo, a culpa não é necessariamente sua. Que essa, de certa maneira, esse é um bordão colocado sobre quem sofre a violência, né? Você está sofrendo, Exatamente né? aí. Porque Isso é um você perigo muito grande. ainda tem, além de sofrer as pressões, as marcas, sejam físicas ou emocionais, a pessoa ainda sofre com a responsabilização por aquilo que está causando a violência, né? Exatamente, Então, você é culpado por isso que está acontecendo, por permitir isso, e a pessoa, além de tudo que está sofrendo, ainda tem que sofrer a acusação dos outros. sim, sim. E aqui, então, o que me chamou a atenção nisso foi esse ponto também da reconciliação, como me chamou, eu falei, agora, né, como a gente vê as chamadas comuns, é que você vai evoluindo até o momento do culminar em morte, né? E ali ele me deu uma quebrada inicialmente, falou assim, aí há o perdão, há a lua de mel. Eu falei, oi? Né? A lua de mel, a reconciliação, e aí começa, daí ele me chamou a atenção no o ciclo, e vocês acertaram, né, também nesse ponto, o ciclo dessa desculpa, reconciliação, mas não muda o padrão, né? Então, de fato, as desculpas não são necessariamente sinceras, ou esse perdão não chega a um ponto de parar e dar uma retomada para um caminho diferente, que é o que a gente quer conversar aqui hoje, né? A grande mudança e arrependimento, todos nós, né, precisamos constantemente, e mais à frente o estudo vai apontar um pouquinho para isso, né? De reconhecer que também nós podemos estar sendo vítimas de uma educação equivocada, mas isso não é algo determinista, assim, eu fui educado assim, eu tenho que repetir isso. Não, a gente pode e deve dar um basta, nem que para isso precise buscar ajuda de fora, né? Então, aqui, só para a gente entender do que está se falando, né, eu coloquei esse slide aqui. Quando o lar se torna um campo de batalha, né? A proposta do estudo é dizer assim, o que é o lar da gente? Né? O Lutero, quando ele vai lembrar isso para nós no catecismo, ele fala, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, como nós pedimos na oração do Pai Nosso, o pão de cada dia, está ali envolvido também agradecer a Deus que me dá, né, comida, bebida, Ele me dá casa e lar. Ou seja, não basta a edificação, né, que pode ser da mais diversa possível, desde o casebre até a mansão, a estrutura, né? O lar é aquilo que envolve o ambiente onde você se abriga. E aí essa palavra é muito forte para Lutero, né? O lugar do lar é aquele lugar de abrigo, um lugar de acolhida, um lugar de construção da vida, né? E quando o lar se torna um campo de batalha, é o que é a proposta no estudo, vem trazendo que aquele lugar que a princípio seria o seu local de refúgio, né, se torna para você uma espécie de calabouço, né? Um ambiente de tortura, porque ir para casa ou ir para o lar, quando o lar deixou, né, se tornou apenas a casa, né, a estrutura que nos abriga. Porque é dentro desse ambiente que deveria ser um campo de construção, de acolhida, se tornou um campo de batalha, né, onde a violência gratuita está sendo oferecida a todo tempo. E aí ele traz assim para nós alguns dados estatísticos, né? De 2 em cada 3 mulheres no mundo já sofreram violência em algum momento da vida.
que 69% das mulheres que declaram ter sofrido esses abusos foram vítimas de seus próprios parceiros, né? Dados da ONU. Que 1 entre 2 adolescentes e crianças da América Latina sofreram castigos físicos em suas casas, conforme a Unicef. E que 80% dos casos em 80% desses casos a vítima, 80% dos casos em que a vítima é um homem, a denúncia é feita por familiares porque o homem tem vergonha de se expor. Aqui está trazendo um dado diferente do que a gente costuma ver pelas redes, né, pela mídia comum. Por quê? Ele está apontando que a violência doméstica, ela não tem embora tenha uma grande quantidade voltada para a mulher ou para as crianças, né, ou para os idosos, né, ele, quando fala desse tema da violência no lar, ele não limita apenas ao gênero feminino, mas todos dentro da casa, de alguma maneira, podem sofrer violência, né? Podem estar ali engajados nesse ambiente que agora se torna tóxico, né? Me chamou a atenção quando eles trouxeram isso, né? Porque qual é a pressão ali com relação ao homem que ele traz? É que muitas vezes esse homem, se ele sofre a violência, ele também tem uma outra pressão, que é essa de não falar, de não abrir o que está acontecendo por constrangimento social. Não sei se necessariamente nessa mesma medida, o estudo não entra nesse tópico, né? Ele apenas traz dados aí estatísticos, e esse me chamou a atenção porque não é algo que eu costumo ver nas estatísticas dadas sobre violência doméstica, né? Vocês teriam alguma coisa para comentar aqui ou posso avançar? O contexto entra em jogo. A proposta deles, então, é dizer que tem que se levar algo a mais em conta. E a pergunta que eu trago é: o confinamento domiciliar neste tempo pandêmico tornou as pessoas mais violentas? Vocês dizem. A pandemia e o confinamento nos lares tornou as pessoas mais violentas? Posso falar? Pode. Eu vejo que, na verdade, o lar que ele tinha algum tom de violência, a tendência é que isso aumente, porque normalmente o que as pessoas fazem, quando o clima, entre aspas, está ruim, você sai, vai fazer uma coisa, o marido vai encontrar com os colegas, a mulher vai sair com as amigas, e hoje em dia não tem mais essa escapatória. Então, as pessoas são obrigadas a se verem. Eu estava até comentando com a minha família aqui, que nesse momento de pandemia, a pessoa que não tem um bom convívio familiar, não se sente bem estando aqui entre a família, deve ser uma coisa muito difícil. Então, tanto as pessoas violentas não têm como escapar, não tem uma forma de sair, um saco de pancadas, né? Para você direcionar essa sua raiva, essa sua insatisfação, quanto também as pessoas que ficam isoladas, que em casa não é bom. Então, eu acho que a tendência é que o lar que tem esse ar de violência realmente fique mais violento pela impossibilidade de você se afastar, de você tentar reverter seu pensamento para uma outra coisa. Aí a resposta que ela traz é a seguinte: olha, o lar que deveria ser percebido, aqui eu estou trazendo aquele ponto que eu já havia comentado, que deveria ser percebido como um ambiente de refúgio para as vidas, né, e oportunidade de encontrarmos descanso, um alívio ao tomarmos conta uns dos outros e enfrentarmos juntos as etapas da vida e seus desafios, cada membro da casa desenvolver-se enquanto acompanhamos e estimulamos o crescimento individual e em grupo, né? Ela traz assim uma visão, a psicóloga que preparou esse estudo lá na página, traz assim que, de fato, o lar é esse ambiente de crescimento mútuo, compartilhado, né, de conquistas, né, e festejo. Que você está vendo ali, por exemplo, quando eu me surpreendo indo na casa de vocês, eu vejo
os adolescentes que há meses atrás, né, a gente via numa certa altura aqui, mais ou menos parecido com a minha altura, e chego lá já estão enormes, né? Por exemplo, essa semana eu encontrei o Renan, os filhos da Lívia, nossa, 10, 11 anos, agora está enorme, né? O Vitor Hugo, é outro também, né? São alunos da nova turma de catecismo. Quantos estão crescendo? Sem contar o Caio por aí, né? Também, que é enorme, crescendo muito. Então a gente vai vendo esse crescimento dentro de casa, podendo observar mais de perto, né? A gente até pode olhar assim, o lar e essa necessidade de estar em casa, ou a possibilidade de estar em casa para muitos, né, que isso não é uma realidade de trabalho para todos, mas aqueles que podem estar, acompanhar o desenvolvimento, especialmente das crianças na adolescência. Isso é positivo. E os filhos na juventude também, quando começam, tanto as conquistas quanto as angústias. Eu falo também lá de casa, né? As angústias, não tem para onde ir, oportunidade de emprego está difícil, mas conquistas, quando está estudando e consegue passar por um concurso, fazer um preparatório ou alguma coisa assim. Então você está vendo mais de perto, está podendo ouvir mais do que antes, né? E o que ele diz aqui, o que ela traz aqui é que, porém, o crescimento do estresse em muitos lares fez aflorar uma natureza violenta que já estava presente. Em outras palavras, é isso que a Cláudia acabou de colocar para nós, né? Estatísticas mundiais constatam que uma grande porcentagem das mulheres que morrem assassinadas tem como autores de crimes seus companheiros ou ex-companheiros. Nós temos visto isso pelas estatísticas esses últimos 2 anos e meio, né? Praticamente 2 anos da pandemia, o quanto esses números explodiram. E base o que se fala a respeito disso, que o convívio forçado pela pandemia, né, fez com que essa violência, de fato, se tornasse mais intensa, né? Além das dificuldades econômicas, né? E aquela frustração pessoal, a frustração com o ambiente que está com perigo, as dificuldades financeiras, isso acaba sendo lançado sobre a pessoa que está junto ali, né? Infelizmente, isso tem sido bastante reportado, né? No âmbito da América Latina, isso a gente está sendo visto assim porque é um estudo preparado pela Hora Luterana. Então, eles pegam em nível de América Latina e traduz para cada língua, né? Então, os dados são traduzidos ou tratados em nível de continente. Declara que, por ano, cerca de 140 milhões de crianças e adolescentes sofrem violência física, sexual ou emocional. Ou seja, essa violência não está apenas na relação de casal, mas também na relação entre pais e filhos, né? Recentemente, acho que vocês acompanharam também, mais uma das grandes barbáries que a gente tem visto aí, de uma mãe, se não me engano, no sul do país, que cometeu uma violência absurda com relação à filha, né, o filho, de matar e ainda, né, fazer mais coisas horríveis ainda com o corpo da criança. Então, coisa que a gente acha assim, absurdo, né, impensável, nesse tempo de pandemia de convívio, tem sido noticiada com muita frequência, né? E o que estamos falando quando abordamos o tema da violência familiar, como eu estou apontando até aqui, não é limitar a relação de casal, mas todos os integrantes da família. Aí ela traz algumas perguntas. Você sabia que existe maior probabilidade de uma mulher ser agredida em casa por seu companheiro do que por um estranho na rua? É fácil de concordar, né, Cláudia? Essa daí dá para ver bem nitidamente mesmo. Né? Verdade. Se bem que dependendo da cidade onde está, a violência contra a mulher no transporte, no convívio social na rua, por exemplo, para a nossa realidade de Rio de Janeiro aqui, também não fica, acho que não fica muito longe, não. Né? Pensando que ela está escrevendo aqui para termos continentais, ok, né? Mas em termos de cidade grande, como a gente está vivendo, o ambiente fora quanto dentro também a violência contra a mulher é muito intenso, né? Você sabia que existe maior risco de uma criança sofrer abuso sexual em sua casa por um parente ou conhecido do que por um estranho fora de casa?
Também, a gente concorda. E ali o terceiro ponto, que a gente não tem visto tanto, mas que a probabilidade de um idoso ser maltratado psicologicamente por um membro da família é maior do que a disso acontecer fora de sua casa? Sim. Né? Sim. Então, a violência doméstica ela não se limita apenas a um gênero, né? Mas a todos os integrantes. Aquele que se encontra em uma situação de vulnerabilidade emocional, física ou econômica, né, dentro de casa. Aí o que eles abordam aqui então? Quando se fala de violência familiar, há uma relação de dominação destrutiva. Tá, ela vem trazendo esse ponto. De um dos membros da família para com o outro, no objetivo de que aquele que está dominado obedeça e seja submisso. Né? Eu estou destacando essas palavras aqui porque a gente vai tocar no texto bíblico, que é um dos textos que estão previstos para essa semana. Temos estudado em nossa igreja as leituras de Efésios, né? Nós já fizemos, na verdade, estudos sobre Efésios já o ano passado, mas nós estamos na série trienal lendo a carta de Paulo aos Efésios. E o capítulo 5 fala um pouco sobre isso, né? Tem a palavra submisso lá. E como que essa palavra muitas vezes tem sido compreendida ou tratada de uma maneira equivocada na minha leitura. Né? Em uma tentativa de controlar a pessoa, aquele que domina vê essa pessoa como um objeto para descarregar nela sua ira e a sua frustração. Né? Então, há uma frustração cotidiana, a frustração do indivíduo como pessoa, mas isso, né, tem muito sido apontado a questão do homem, questão física, por questão de educação, de orientação. Né? O resultado, a pessoa dominada não se desenvolve, não tem uma autoestima adequada, equilibrada. A sua individualidade e o senso de justiça, muitas vezes anulados por uma desconsideração total dos seus direitos, das liberdades e das suas capacidades. Tudo isso como consequência de abuso de poder. Temos ouvido muito falar sobre isso, né? Temos escutado algumas famílias que sofrem com isso, com esse dilema, com essa realidade. Né? E deixa eu só mexer aqui, que está com corte aqui na imagem. Isso. Continuando aqui. Agora olhar para o texto de Efésios. Né? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Mailer, teria alguma coisa a comentar aqui, meu irmão? Cadê o Mailer? O Mailer está quietinho. Hoje ele está quietinho. Deixei ele de observador aqui com o estudo. E na quinta-feira ele vai conduzir. Mas ele está hoje um observador. Anteontem teve aí com bastante dores. Graças a Deus ele está melhor. Hoje estivemos aqui com ele. Deixei ele ficar mais de repouso. Senão, nós dois aqui na mesma sala dá microfonia, né? Então, vamos lá. Uma leitura equivocada de Efésios 5. Né? Texto em Efésios 5, dos versículos 21 até o 33. Depois, o capítulo 6 vai falar sobre as vocações, né? E a relação de respeito, de cuidado entre marido e esposa, o apóstolo Paulo puxa nessa relação conjugal um paralelo com a relação que ele chama de mistério, né? Do mistério entre Cristo e a igreja. Né? Então, tendo essa concepção no mundo espiritual, ele aponta o casamento como uma forma de enxergar. Lógico, não é idêntico, né? Mas ele fala assim, aprender no casamento, cada um dentro da sua vocação, a buscar, a imitar, né, o modo de pensar de Cristo. Eu já estou dando meu spoilerzinho do meu modo de pensar, mas vou voltando aqui o nosso texto para não me perder. Então, a leitura do texto de Efésios, capítulo 5, dos versículos 21
até o 33. Vou começar aqui alguns pontos que eu quero puxar. Versículo 21 começa assim: sejam obedientes uns aos outros, pelo respeito que têm por Cristo. Né? A concepção, a ideia de obediência, a gente vai falar mais à frente, né? Obediência, submissão, compromisso, são palavras, verbos aqui colocados muito fortes. Então, primeiro ele já abre o início desse bloco dizendo não apenas relação homem e mulher, mas uns aos outros. Que a relação de obediência, de respeito, de cuidado, né, seja algo que tome em conta a nossa relação com Cristo. Tá? E ele começa, então, o versículo 22, por isso que eu disse lá atrás, quando o texto fala a relação de submissão, né, da mulher ao seu esposo, ou submissão àquele que se apresenta como mais forte, né, por conta da violência dentro da relação doméstica. Aqui vem o versículo 22 dizendo: esposa, obedeça ao seu marido, como você obedece ao Senhor. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Segunda parte do texto. Marido. E agora deixa eu aumentar aqui para vocês, que está bem pequenininho. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja, em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. O homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo, porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo como Cristo faz com a igreja, pois nós somos membros do corpo de Cristo. Como dizem as Escrituras Sagradas, é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua esposa, e os dois se tornam uma só pessoa. E aí continua o texto ainda no capítulo 6, dizendo: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E por fim, e vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, esses textos aqui, né, antes de eu ir para a chave de entendimento, esses textos aqui são colocados dentre os princípios de uma vida domiciliar, uma vida comum do lar, para que a gente possa entender, né, qual é a chave de interpretação, qual é a chave de entendimento desses textos. Porque muitas vezes fazer a leitura deles, né, e eu já ouvi de alguns maridos, né, esse ponto, especialmente quando o marido às vezes não é ligado à igreja, né, como chamam alguns, né, é ímpio, né, ele não é ligado à igreja, mas esse texto ali de Efésios 5:22, eles aprendem, né, porque olha, lá na sua igreja onde você vai, né, o pastor de lá manda você tem que ser obediente, submissa a mim, você tem que me obedecer.
Será que essa é a interpretação correta? Será que é a interpretação correta? Meus companheiros de estudo, a gente deve obedecer de qualquer modo, sem qualquer critério? E na relação dos pais? Será que entra isso também? É válido isso também? Eu lembro, por exemplo, quero repartir aqui com vocês, na época do catecismo, quando a gente estuda lá, uma pergunta que vinha do catecismo menor, que a gente questionava aquilo muito quando criança, Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, honre o teu pai e tua mãe. Então, tudo que nossos pais nos ordenam fazer, devemos fazê-lo? Lutero coloca uma pergunta. Sim, exceto aquilo que vai contra a vontade de Deus. Quando nossos pais nos ensinam ou estimulam a realizarmos coisas que são claramente contrárias à palavra de Deus, essa folga no Senhor nos é dada em dizer para os pais, olha, o que o Senhor está me ensinando, o que a senhora está me ensinando, não está de acordo com a palavra de Deus. Não está de acordo com a Bíblia, onde o Senhor está me estimulando a aprender e a crescer. Então, há essa ressalva no texto bíblico. Quando aquilo que nos é ensinado, nos é imposto à condição de filhos, está diretamente contrário à palavra de Deus, temos a licença de responder como respondeu ali o apóstolo Pedro diante do Sinédrio. Importa-nos obedecer a Deus do que aos homens. Então, essa é uma condição de poder manifestar essa divergência com a autoridade. Porque a autoridade acima da autoridade dos pais é a própria autoridade do Senhor. Alguém teria alguma coisa a acrescentar, a colocar? Alguma observação? Eu acho que é importante a gente ter sempre um olhar, de que no texto, independente das esposas e dos maridos, dos filhos e dos pais, sempre tem uma contrapartida, Então, uma coisa, você é como se você cobra alguém que está devendo. Se você está devendo, você não tem autoridade para poder cobrar. Se você irou, se você fez o seu filho se irar, como é que ele vai te honrar? Como é que ele vai te obedecer? Como é que você pode cobrar isso? Da mesma forma, o marido que quer que a mulher seja submissa, no entanto, ele não está cumprindo com a parte dele, é complicado você cobrar. Como é que você vai cobrar uma coisa dessas? Então, eu acho que tem que ser colocado, que a Bíblia, quando ela coloca um assunto, ela coloca o outro, ela coloca a contrapartida. É diferente você pegar e saltear um versículo. Ele está dentro de um contexto, ele está dentro de uma situação que necessariamente tem que ser observado. O que mais se escuta, eu vou falar em relação a pais e filhos, porque eu não quero falar muito sobre a relação de marido e de esposa, mas de pais e filhos que eu vejo, tem muitos pais que realmente levam seu filho a se irar, não tem responsabilidade com o filho, joga em cima do filho as insatisfações do seu dia a dia, e depois, vocês têm que me obedecer, está aqui na Bíblia, ponto. Então eu vejo que tudo tem que ser confrontado, só que aí você pega o filho como uma criança que necessariamente pode não ter tido, um estudo para saber que é assim que tem que ser. Então, o que os pais falam é aquilo que deve ser, até que eles se revoltam contra. Aí o pai vai falar, não, o filho é revoltado, é rebelde, mas aí você passou a vida toda irritando essa pessoa, irando, desfavorecendo ela de uma forma que ela não vá mais te respeitar. Sim, muito, muito bem colocado, Cláudio. Tem essa questão de querer cobrar do outro, isso a gente comentou em outros momentos, cobrar do outro uma perfeição que eu, de antemão, não estou apto a passar. E aí vice-versa também.
de muitas vezes cobrarmos de nós ou querermos criar um ideal e não estar disposto a admitir, né, a sua limitação. E vou puxar ao lado dos pais mesmo, né? De admitir, por exemplo, que às vezes erramos, que nem sempre sabemos tudo, né? E nesse sentido, pode haver um certo temor e agir com truculência para cima dos filhos, sob aquele medo de perder a autoridade, né? O texto nos traz assim, eu trouxe os dois pontos, tanto da relação, e você ressaltou bem, cada um tem a sua função. Se na relação de esposo e esposa, né? Se por um lado pede aqui, a esposa seja submissa, eu vou falar isso lá na frente. Por outro lado também pede ao marido, ame, né, como Cristo amou a igreja. Se Cristo é o paradigma para a esposa obedecer ao seu marido, né, esse marido tem a contrapartida e o seu lugar a sua posição, a sua vocação como esposo, que é esse, né, de ser alguém que espelhe a sua companheira, a sua família, o cuidado que Cristo tem com a igreja, né? Na relação dos filhos para com os pais. Lógico, os filhos vão obedecer aos pais como ao Senhor. E, de fato, os pais são a primeira imagem do Criador, a imagem do Deus que providencia, né, aos filhos. E se essa imagem é deturpada, a gente fala isso, a criança, o adolescente vai sofrer mais à frente. Eu não consigo orar o Pai Nosso. Por quê? Porque a minha percepção de pai não é de um pai cuidador. Lutero tinha isso antes de descobrir a chave da graça. Ele olhava para um Deus não como um Deus de amor, como vai dizer, Deus quer atrair-nos carinhosamente com essas palavras. De jeito nenhum ele pensava isso. Porque tudo que ele ouvia era da lei, do juízo, do castigo, né, de um Deus que estabelece uma regra que fica esperando a gente tropeçar, ele dizia, né, esperando a gente tropeçar para nos acusar do nosso pecado. Então, muitas vezes, essa percepção, e olhando um pouquinho da biografia de Lutero, ia muito do modo como ele era tratado pela própria família, né, o rigor da sua família. Então, isso muitas vezes afeta isso, né? Pais, né? A questão da provocação aos filhos, né? Criar na disciplina não é ter sempre o chinelo para ameaçar, mas é também entender que, se necessário, deva fazê-lo com a responsabilidade e também sem ficar se sentindo culpado, porque é um dever de ofício, né? Mas cada um entendendo o seu papel e entendendo também a importância de dialogar. Tem um lugar do diálogo, tem um lugar da conversa, tem um lugar da instrução, no cuidado uns com os outros. Chave de entendimento que eu coloquei. Qual é a chave de entendimento para toda essa conversa, todo esse texto de Efésios 5, 20 até o capítulo 6? Está lá no início do capítulo 5. O versículo 1 diz assim: sejam, portanto, imitadores de Deus, né, como filhos amados. Então, a proposta é que em nossas relações, o apóstolo Paulo vem ensinando isso na carta, é que em nossas relações, que a gente chama, né, as relações no campo horizontal, seja um modo de espelhar a relação de Deus conosco, né? Buscar imitar a Deus. E aí ele vai dizer aqui na nova tradução, até só acrescentei isso aqui um pouquinho, que a nova tradução já vem trazendo uma afirmação, né? Vocês são filhos queridos de Deus. Então ele já te identifica. Quem somos nós? Você é diferente das pessoas que estão no mundo, ou seja, quando fala lá atrás da questão de levar em conta o social, se o social ao redor, né, é de violência, é de opressão, é de individualismo, né, é de agressão, você precisa entender o seu lugar ou a sua identidade como cristão. Você é um filho amado de Deus, que Deus não age com você dessa maneira. Ele não lança sobre você a culpa e a pena pelos seus erros e os seus pecados, mas te instrui, te admoesta para crescimento, para a maturação da sua vida, a santificação do seu cotidiano. Então, vocês são filhos queridos de Deus e, por isso, devem ser como Ele. A questão aqui da imitação ou da observação, né? A imitação pela observação, isso é muito comum na educação dos filhos, tá?
Não adianta o pai e a mãe chegar com palavras de ordem, né, se a sua postura, a sua atitude não é nesse sentido, né? Não é de cuidado, não é de ordem, não é de honestidade. Não adianta você reprimir o filho para não ser violento, sendo violento com ele. Tá? Esses dias eu estava fazendo um trabalho de visitação e alguém disse para mim, o pastor é aquele que puxa a orelha. O pastor hoje veio para puxar a orelha, né, pastor? Eu falei, não. O pastor é aquele que bota a mão do lado da tua costela e te puxa junto. Vamos para a casa do Senhor. Né? Volte de novo à comunhão com o Pai. Tá? Então, o nosso trabalho, a nossa relação de uns para com os outros, não é repetir padrões viciados, mas é buscar aprender no Senhor. Identificando primeiro as nossas falhas, que isso é um ponto muito importante, né? Reconhecer e afirmar as nossas limitações, por vezes até as carências da nossa formação enquanto filhos, para hoje assumirmos a função de pai, de esposo ou de esposa, né? Admitirmos essa carência, né? Faltou, mas e aí? Nessa falta que houve, você agora vai ficar o restante da tua vida manquetando, né? Trôpego na sua caminhada, na sua jornada, na sua vocação, né? Ou há a possibilidade de hoje aprender algo novo, né? A quebrar aquele ciclo vicioso de violência, de agressividade. Né? Uma outra palavra que aparece ali, sejam imitadores. O que tem a ver a imitação? Né? A imitação ela carece sempre do original para a sua referência. Estou chovendo no molhado, mas já diz o professor do seminário, né? O óbvio, né, nunca é demais, ele sempre pode ser repetido. A imitação carece sempre do original para a sua referência. À medida em que, na função como marido, eu quero me tornar um déspota, um autoritário, né, ou assumir o lugar de Deus como aquele que troveja e que resolve tudo, não é assim. Né? Vai haver frustração. Se eu perco na minha relação com a minha esposa, com os meus filhos ou com os meus pais, essa referência que é Cristo, eu vou tropeçar com certeza. Né? É interessante observar que a Bíblia, na pessoa de Cristo, ela mostra exemplo de todas as formas, né, da relação do filho, do menino Jesus, para com os seus pais, né, para com as autoridades de sua época. Mas Jesus não casou. Não casou, mas ele assumiu uma atitude de respeito, né, para com o outro, seja ele autoridade, seja ele homem ou mulher, seja o idoso, seja aquele que chora. Né? Ele olha para aqueles que são diferentes e vê nas suas necessidades, trata com respeito, com dignidade, né? Traz de novo esse lugar de dignidade diante do Pai Criador, né? Do valor diante do Pai Criador. Então ali, a imitação ela precisa do original para referência e não pode substituí-lo. Sim, alguém clicou aí? Pode falar. Tá me ouvindo? Sim. A minha mãe sempre me contou uma história, se tiver um pouco errado, depois ela vai me corrigir, né? Mas é mais ou menos assim, que o moço estava passando por algumas dificuldades, precisava fazer alguns reajustes de conta e tal, e ele viu que ele não tinha dinheiro para poder manter o pai dele dentro de casa. Porque a mulher dele não queria, e aí acabou convencendo ele de mandar o pai dele embora. Aí ele foi, pegou um pedaço do couro do boi para o pai poder se cobrir na rua, para não passar frio, não sei o quê. Aí o vô saiu. Aí o menino foi e falou: espera aí um pouquinho, que eu vou tirar um pedaço desse couro de boi. Aí o pai falou: mas para quê, menino? Para quando o senhor for velho, eu vou fazer a mesma coisa. Então me lembrou muito essa história aí do original, sua referência. Aí o pai sentiu o que ele estava fazendo e resolveu não dar mais ouvido a abandonar o pai. Eu conheci essa história através de uma música, né? Meu pai é do interior, então é uma música bem
bem tipo, né, caipira, bem raiz, assim, e conta essa música. É daquele tipo de música que você aprende, né, cantando o valor da vida, né, o valor das pessoas e para os modelos que a gente está deixando, né? Muito, muito bonita mesmo essa música e essa história. Ela me remonta lá à minha infância, né? O couro de boi, né? A lição do couro de boi. O texto aqui que está trazendo para nós algumas referências, Mateus 5,48, diz assim: portanto, sejam vocês mesmos perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Jesus está falando isso lá em Mateus capítulo 5, que é o Sermão da Montanha, tá? A questão do amor ao próximo, no cuidado de uns com os outros. Sejam perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. É possível cumprir essa perfeição do original? Não. É lei, é lei, é lei. Então no primeiro momento, vai bater nas pernas de todos nós. Vai jogar todo mundo no chão. Né? O pai, tomando o pai, né, nosso pai do céu, vai ter seus tropeços e vai ver assim: eu não sou um pai perfeito. Né? A mãe, mesma coisa. O marido para com a esposa, né, por mais zeloso que seja, mas tem um dia, e as diferenças, cabeça de um, cabeça de outro, vai ter um momento da dor de cabeça, vai ter um momento do desentendimento, né? Vai ter um momento ali, às vezes, da encrenca, né? Da falta de afinidade, algo que tem que ser maturado. Né? Então, essa ideia do infalível, quando se acha perfeito demais, bom demais, né? Cristo nos quebra aqui, logo nesse texto. Sejam perfeitos como perfeito é o vosso Pai do céu. Ele é o original. Então, eu olho para o original e a primeira coisa que eu tenho ali é de eu não sou e eu não vou conseguir esse lugar, né, essa perfeição. E é bom eu saber isso. Né? Eu não devo desistir, virar as costas e seguir para longe. Não. Né? Saber que eu não sou perfeito deve ainda assim me fazer voltar aos pés do nosso Deus, aos pés de Cristo. E uma coisa que é muito importante, de pais para filhos, de esposo para esposa e vice-versa: perdão. Perdão. Mas não o perdão naquele sentido lá do texto, né? Do ciclo que começa, né? Como a Alessandra mesmo citou lá, e a Cláudia também, né? Perdão, agora lua de mel e vamos repetir de novo semana que vem as atitudes, né? O comportamento viciado, violento. Não, mas um perdão se diz assim: eu quero mudar, me ajuda. Me ajuda. Pode falar. Pode falar alguém aí. Consegui. Eu não estava conseguindo abrir o microfone. Eu vejo muito a situação, eu sempre gosto de tentar fazer uma analogia, mas eu não sei se essa analogia procede. Qualquer coisa você me corrige, por favor. Tá. Que eu penso assim, né? Nós temos o maior perdoador que possa existir na face da Terra, em todo o universo, em toda a existência, que é o nosso Deus. Se tem uma pessoa, se tem alguém que perdoa, é Ele. Mesmo Ele nos perdoando, nós estamos pagando e sentindo a consequência do nosso pecado. Assim como, aí vem a minha analogia, você sofreu uma violência, você sofreu um abuso, isso eu posso falar realmente de vivência minha mesmo. Enquanto você não aprende que o perdoar não é continuar a mesma situação, o ciclo vai se repetir. Você perdoa, mas aquilo não deixou de existir. O nosso pecado original não deixou de existir. Nós sentimos dores, nós morremos, nós passamos por uma série de coisas aqui nesse mundo, resultado daquele pecado. Então, como que um homem ou uma mulher vai cometer um ato de violência, um ato de abuso que vai realmente machucar a pessoa e ela realmente vai ter tudo do jeito que era? É impossível. E isso não quer dizer que você não perdoou. Perdoar
é diferente de você manter exatamente tudo do jeito que estava. Isso eu não sei se a analogia, eu não sei se a minha explicação é correta, mas foi isso que eu aprendi com a vida, baseada na minha fé na palavra de Deus. Sim. Um ferimento, quando ele é exposto, né, o ferimento está aberto, e você começa o processo de cura, né, chega ao ponto em que aquela dor, aquela inflamação, ela é tratada, ela é extirpada, né? Aquele espaço, aquele ferimento aberto, vamos lá, o tecido conjuntivo começa a ser formado, ocupar as lacunas, mas fica uma cicatriz, né? Essa cicatriz, por vezes, nos acompanha a vida toda. Uma dificuldade é nós irmos num outro relacionamento, levando consigo, né, essas marcas do passado, essas cicatrizes. Ou seja, perfeito você não vai ter mais, por conta da nossa própria memória, o tamanho desse trauma, o tamanho dessa cicatriz, né? Mas a vida continua. Sim, aprender a perdoar e aprender também de novo a se relacionar. Aquele relacionamento original, talvez a gente demore muito para reaprender, talvez nunca mais reaprenda, né? Mas você tenta a questão do crescimento, da maturidade, você lidar com as pessoas apesar das suas imperfeições, apesar das suas falhas, né? Acho que vai por esse caminho, estou correto? É exatamente assim que eu penso. Lucas 6:36 diz assim para nós: sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Então, aprender com o nosso Pai, essa imitação ao nosso Pai, entra aqui nesse ponto. Ser misericordioso, agir com misericórdia. A misericórdia leva você não devolver na mesma intensidade a maldade, é você sofrer, né, se sentir no coração a dor do outro. Às vezes eu uso a palavra empatia, mas já foi corrigido que o mais correto na nossa relação seria simpatia, né, com a condição do outro, de entender o outro também como alguém falho. Eu sempre tenho tratado esse ponto aqui, para admoestar e para dar oportunidade de crescimento, de mudança, né? Não quero repetir aqui, dentro desse estudo hoje, a ideia de que eu tenho que acolher o outro, diz assim, aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Não. Nós não estamos fadados a esse determinismo. Nós podemos mudar e Deus nos dá condições, nos dá ferramentas, seja pela instrução, seja pela educação, seja pela observação de um outro casal, de uma outra família, de uma outra pessoa, né, na mesma fé. A gente está querendo crescer. A importância aqui do discipulado, você sentar-se do lado de alguém com uma caminhada mais longa do que a tua, numa experiência semelhante, né? Mas aqui sempre nesse sentido, reconhecer que eu sou alguém que falho e que o outro também vai falhar comigo, né? Nesse sentido de crescer juntos. Alguém tem uma outra coisa a falar enquanto eu busco aqui? João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 12, diz assim para nós: mas a todos quantos o receberam, deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. No sentido de família, né? Busquei esse texto para dizer assim: quem são esses que podem imitar o Senhor? Aqueles que são seus filhos. Quem são eles? Os que creem. Então, se eu creio que o Senhor foi capaz de mudar o meu coração endurecido, de descrente, de ímpio, né, em um filho consagrado, em uma filha consagrada, eu creio também que esse Deus tem poder para transformar, dia após dia, essa minha caminhada, esse meu modo de enxergar o mundo, né, esse meu modo de me relacionar com outras pessoas. E por fim desses textos aqui, eu coloquei o texto de Efésios, capítulo 4. Efésios 4, versículo 32. Dentro do mesmo, né, o mesmo escopo do texto que nós estamos olhando, né, 4:32 vai trazer assim para nós a palavra do apóstolo Paulo. Antes, sejam uns para com os outros bons, benignos, né? Sejam compassivos, perdoando
perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, a perfeição de justiça, de iniquidade, de inerrância, já vem o Senhor lhe mostrando. Nós não temos, mas precisamos aprender daquele que é original. Diante disso, o que nós buscamos no Senhor? Aprender com o Senhor da sua misericórdia para conosco, né? Do seu cuidado de nos acolher como filhos, mesmo não sendo perfeitos, e de perdoarmos uns aos outros. E aí a palavra que traz lá no texto de Efésios, né, capítulo 5, 22, a ideia de imitadores, né? Alguém que imita alguém que faz o que os outros fazem. A ideia de mimetes vem de mímica, né? Nós temos aqui da mímica. A mímica é você copiar a atitude, o comportamento, a expressão do outro. Tá? Outra palavra aqui que a gente olhou no texto de ser submisso. Né? Ser submisso lá em Efésios 5, 22, a condição da mulher, né? Sejam submissas a vossos maridos. A mesma coisa eu coloquei para com as crianças em relação aos seus pais, né? Sejam obedientes, né? É estar sob obediência, estar sob submissão. Eu trouxe essa ilustração aqui, é estar amparado no guarda-chuva de alguém. Tá? Não sei se faz sentido para vocês a ideia de obediência dentro desse contexto, né? Ser submisso, quando o texto ela coloca lá, esposas, sejam submissas a vossos maridos como ao Senhor. Tá? Está sob a guarda e a proteção, a providência. E aí o texto vai tratando desse lugar da submissão, de estar sob a guarda. Eu gosto de olhar gosto não é uma questão de escolha, mas o próprio texto aponta isso. Quando ele fala assim, esposas, sejam submissas a vossos maridos, e maridos amem como Cristo ama a igreja. Né? A igreja está submissa a Cristo porque Cristo nos providencia tudo quanto nós precisamos. Tá? A começar pela nossa salvação, pelo nosso cuidado, a força de cada dia. Eu não sei se alguém está chamando, pode abrir aí o canal, pode falar. Não? Um barulhinho aqui, achei que era alguém querendo comentar. Então aqui eu trago o texto do ser submisso é alguém que está sob o guarda-chuva da proteção de outro. Tomando essa figura que o apóstolo Paulo fala, né? Como a igreja está sob o guarda-chuva da proteção, do cuidado e a providência de Cristo, né? A esposa que encontra no seu marido, no seu companheiro, este que guarda, que protege, que ampara, né, que, nesse sentido, permite desenvolver com segurança. Né? A submissão não é um fardo. Pelo menos, eu olho assim, não sei se vocês vão concordar comigo, né? Mas eu olho por esse lado aqui de, se eu nunca fui esposa, né, mas pelo menos um dia eu já fui filho. Né? Entender aqui da obediência aos pais. Por mais relutante que a gente tenha sido em alguma fase da nossa adolescência, especialmente, né? À medida que a gente vai crescendo, percebendo o cuidado, a proteção, a segurança, dando para nós o pão de cada dia, e hoje na condição de pais, né? De entender que a gente faz esse sacrifício tanto quanto necessário pelos nossos filhos, né? Para que eles de fato possam se desenvolver nesse ambiente seguro. A obediência vem como uma retribuição. Eu vou ouvir o meu pai, eu vou ouvir a minha mãe, porque eu sei que dele vem tudo quanto eu preciso, né? Tudo quanto eu necessito para a minha sobrevivência e o meu desenvolvimento. Gostariam de comentar, fazer algum acréscimo? Cláudia, Alessandra, Mayler, Dona Tereza. Então, vou colocar aqui o último aspecto. Né? Achei essa figurinha aqui. Maridos, né? Esposo, amai as vossas esposas, as vossas companheiras, né? Assim como Jesus amou. E ali eu marquei a palavra katos, né? Que é a ideia de assim como é comparativo mesmo, é uma questão de figura direta, né? Submetido a esta regra, né?
a esse contexto, né? Como Cristo ama a igreja. E aí você pega diretamente como é que Cristo amou a cada um de nós. Como é que Cristo amou a sua igreja? Né? Ele fez todo o investimento necessário para que nós, apesar da nossa limitação, dos nossos erros, nossos tropeços, né? Diante de Deus Pai, diz o texto bíblico, né? Nenhum pecado será apresentado. Somos imperfeitos todos nós, né? O amor de Cristo por nós é tamanho ao ponto de que a sua vida não tem sentido se não for para pertencermos ao Pai. Por isso que ele seguiu até as últimas consequências, a morte de cruz, né? Para que a missão dele seria completa quando nós estivéssemos de fato resgatados da presença do Pai. Esse cuidado, essa providência, amar, e ali o verbo amar é o agapau. A gente não tem, muitas vezes, fora dessa relação divina, né, esse tipo de amor, um amor desprendido. Né? Amar pela presença do outro, amar pelo bem do outro. Perfeito, nós vamos tomar isso? Não, nem o esposo com a esposa, nem a esposa com o esposo. As relações humanas não chega com plenitude esse comportamento. Mas por isso, não nos limitemos a nós, mas olhemos para Cristo. Tá? É olhar para Cristo. Efésios capítulo 5, versículo 2. Aqui para a gente ler. Andai em amor, já vou dar a palavra. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como uma oferta de sacrifício a Deus, um aroma agradável. Quem gostaria de falar? Não pediram não, pastor. Foi o WhatsApp aí. Ah, obrigado. Então, esse amor de Cristo, de que anulou a si mesmo para que nós fôssemos apresentados diante do nosso Pai. Segundo texto que eu coloco aqui, Colossenses 3. Colossenses 3, no versículo 19. Diz assim: E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos. Colossenses, não, peraí, estou lendo o texto errado. 3,19. Maridos, amai as vossas esposas, a vossa esposa, e não a trateis com amargura. Já tem bem claro aqui a maneira, o paradigma desse tipo de cuidado. Né? Como é que eu vou amar minha esposa? Não tratar com amargura. Não retribuir, por exemplo, se eu estou frustrado pelo meu dia, pelo trânsito. Né? Isso no relacionamento você chega ao ponto de poder ter a maturidade de falar, um saber esperar o tempo do outro. O pastor Cláudio Duarte, que eu vou mostrar o vídeo aqui no finalzinho, também fala sobre isso. Né? Então, não tratar de lançar sobre ela a sua frustração do seu dia. A mesma coisa com relação aos filhos. Não trate os filhos com amargura. Né? 1 Pedro 3,17. 1 Pedro 3,17. Diz assim para nós. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticar o que é bom do que praticando o que é mal. Se vocês têm que sofrer... 1 Pedro 17. Se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticar o bem do que praticando o mal. A ideia é de você não devolver na mesma moeda no sentido de violência, de retribuição, de vingança, né? De retribuição para o mal. Mas guarda contigo, né? Lança no outro lugar, a ideia de você fazer um exercício, fazer uma atividade, mas não desforre no outro a sua frustração, a sua limitação, as suas angústias. Né? Não é justo para com o seu próximo, a pessoa que convive com você no ambiente do seu lar. Né? Não faça da vida do outro dentro do seu lar esse ambiente de perseguição e de calabouço, ao invés do que ele deveria e deve ser um ambiente de acolhida. Alguém falou? Não, foi sem querer, Edson, desculpe. Não, por nada. Efésios 5:33, o último texto aqui desse bloco. Efésios 5:33. Diz assim: Não obstante,
Vós, cada um por si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Então, para fechar esse bloco aqui do capítulo 5, né, no cuidado de um para com o outro, não obstante, a partir desse cuidado que aprendemos de Cristo para conosco, de estarmos nós, e aí eu botei ali a figura do marido, né? Quando ele estende sobre a sua esposa, sobre os seus filhos, né, o guarda-chuva do cuidado e da providência, lembrar que também ele, de antemão, é amparado, acolhido e protegido pelo Senhor, para que seja uma figura de segurança, uma figura de cuidado, uma figura de compromisso para a sua casa, né? Para aqueles a quem Deus lhe deu, né? Esposa, filhos, agregados, né? E tudo aquilo que Deus acrescenta em nossa vida. Eu sempre gosto de olhar e lembrar desse jeito, né? Nós nascemos neste mundo pelados, né? Sem condições de sequer de nos limpar e nos vestir. Dali para frente, ao longo de toda a nossa jornada, tudo o que nós temos, se é o alimento, desde o leite materno, até as pessoas que ficam em torno de nós, sei lá, quando a gente está na última hora, tudo isso é presente de Deus, Deus vai agregando na nossa vida, né? Esposa, filhos, o alimento, a casa, o abrigo, o trabalho, o passeio, tudo isso, né? Por todas essas coisas, sermos gratos, ensinarmos também aqueles que estão conosco a serem agradecidos. É isso? Só olhando então aqui, isso eu coloquei acerca do texto, gente. Voltando de novo lá para o estudo, ele nos fala quais são os tipos de violência, né? Aqui muitos de vocês já conhecem, já leram, já ouviram bastante disso, a divulgação. Estou fechando aqui a parte do estudo no caderno lá na página do Vivenciar. Então, há diversos tipos de violência, né? A violência física, quando se faz uso de força para ferir, queimadura, cortes, empurrões, socos, né? Tapas, beliscões. E, a princípio aqui, eu estou vendo que isso não é uma questão, de novo, de apontar e identificar gênero, mas é na relação de um com o outro. A violência psicológica, quando existe rejeição, desrespeito, a humilhação ou a intimidação, né? Aqui, marido, esposa, ou dos pais para com os filhos. Né? Violência sexual, quando se obriga a pessoa a presenciar ou participar de atos de natureza sexual sem o consentimento através de ameaça, violência. Ou a moral, quando são feitas ameaças, acusações, xingamentos. Ou ainda, né, quando se usa a sua posição, o seu poder de compra, né, quando há destituição ou destruição ou dano aos pertences da casa ou à mulher. Né? Então, isso aqui só para a gente apontar. E a pessoa violenta, que eu achei interessante o texto, que é o que eles vêm trazendo para nós. Algo que é muito importante saber e entender é que a violência não é transferida geneticamente, mas é um comportamento adquirido e aprendido. Um processo pelo qual a pessoa, sem encontrar formas responsáveis e saudáveis de comunicar-se, resolver seus conflitos, exerce abuso sobre o outro, né? Através das diversas maneiras, como nós vimos no slide anterior. Inúmeras investigações constatam, então, que quando crianças são expostas repetidamente a um ou vários tipos de violência, como estas, que já foram mencionadas, têm mais chances de aprender esses padrões que geram sequelas psíquicas similares aos efeitos de uma guerra. E isso se transmite de uma geração para outra, pelo exemplo violento, e faz com que muitas crianças reproduzam tais comportamentos em sua juventude e depois na constituição de uma nova família. Né? De novo, entender que aquela pessoa que hoje está sendo violenta, é importante ouvir a história dela. Antes de simplesmente execrá-la, né, é importante ouvir a história. Não é acolher a história e falar assim, não, ele é assim mesmo, não é a síndrome de novo de Gabriela. Mas ouvir a história e buscar entender as causas, as motivações, e se, né, houver disponibilidade para a mudança, estar disposto a mudar junto, a acompanhar a mudança. Tá? Continuando aqui, se falamos então de um desenvolvimento e aprendizado, podemos falar também de uma reeducação. Ou seja, se não é uma coisa genética, né, e isso na maioria dos casos, né, se não é genético, há uma reeducação no sentido de recriar a história. Faz sentido isso aqui com o que você colocou, Cláudia? Esse ponto? A possibilidade de recriar a história, de rever as experiências, as vivências.
trabalhar o relacionamento, né? Respeitando o outro, também a sua identidade, a decisão, o poder de decisão. E é preciso criar um vínculo com decisões que sejam mútuas e livres. Tá? Aqui é um processo de caminhada, de desenvolvimento longo, eu vejo. Isso não é simplesmente palavras assim, tão rápido, isso num relacionamento, como a Cláudia também colocou lá atrás. Né? Que esse processo leva muito tempo e que demanda compromisso das partes, né? Especialmente da pessoa violenta. Principalmente, é um processo que precisa de orientação e acompanhamento de um profissional da área. Por que não pedir ajuda? Por que não fazer uso de recursos de terapia, de acompanhamento se necessário, né? De acompanhamento pastoral, um acompanhamento emocional, de um acompanhamento de uma outra família de padrinhos, né? Isso é importante. Esse é o lugar dos padrinhos, aqueles que a gente chama muitas vezes para estar do lado, ou para cuidar dos filhos, ou para nos acompanhar lá na cerimônia de casamento. Né? De escolher, portanto, nessas pessoas, pessoas que nos sirvam de referência, que nos ajudem. De antemão, a gente nunca sabe, eu escolhi meu padrinho e hoje meu padrinho de casamento está divorciado. Ok, vamos trabalhar junto. Né? Não é essa garantia, mas buscarmos sempre aprender uns com os outros. O mesmo... Alguém? Não. O mesmo vale para a pessoa que viveu em tempo prolongado de submissão. Esta pessoa deve reaprender de uma forma saudável, desvincular-se, de se vincular e relacionar, construir uma boa autoestima, o que permite recuperar seu valor pessoal e a sua importância como pessoa, a sua dignidade e o seu amor próprio. Essa pessoa deve amar-se de uma maneira que lhe permita construir pontes nas relações baseadas em respeito mútuo, em cuidado, confiança, especialmente na liberdade e firmeza de estabelecer limites quando for necessário. Aqui eu marquei algumas palavras que eu acho importantes nessa construção, dessa fala, né, desse parágrafo trazido no estudo. Né? A ideia da confiança é um item, acho, extremamente fundamental de ser reconstruído depois de um relacionamento abusivo, de uma convivência de violência no lar. Né? Até mesmo para você construir um novo lar, construir uma nova casa, uma nova família. Né? Ou você, enquanto filho, para poder, saindo da casa dos pais, construir a sua casa, o seu lar. Né? A confiança de um recomeço, a confiança de um cuidado de Deus ali junto com outras pessoas, né? De você não estar sozinho, ter uma rede de amizade, de apoio, de orientação. Isso é primordial. Por fim, aqui, bom, alguém quer acrescentar algum ponto? Se não, lembre-se, né? Aqui, pois não. Eu, Alessandra. Com relação à questão do violento, né, da pessoa violenta, ter crescido talvez num lar violento, vou até me mostrar aqui, peraí. Ter crescido aí em um lar violento, muitas vezes não quer dizer que ela vai ser violenta também. Né? Eu já vi casos de 5 filhos, né, sofrerem violência, né, durante a infância, a adolescência, nunca terem levantado, estou falando no caso dos homens, nunca sequer terem levantado a mão para suas esposas, né, porque eles cresceram num lar assim. E há outros casos em que a pessoa não cresceu num lar, né, perfeito, se tornou violenta. Por quê? Não sei, né? Essa é uma questão para estudo. Mas, com relação a isso, a reeducação, eu me lembrei de um projeto de São Paulo, né, de um assistente social em São Paulo, de mais ou menos uns 10, 12 anos atrás, sempre existiu a questão da violência doméstica, em que ele tratava diretamente com as pessoas condenadas. Então, tinha a opção de ir para o cárcere privado ou ir para uma reeducação com profissionais. Eu me lembro vagamente que parece que de 350 homens tratados dentro desse projeto, um foi reincidente, e aí ele foi preso mesmo, cárcere privado.
Outros que foram liberados conforme o projeto, que é de tempo em tempo, voltaram para os seus lares, esposas, com seus pais, né, com seus idosos. E quando se viram, né, novamente que aquilo poderia voltar, eles mesmo por conta própria procuraram, né, retornaram ao projeto, pediram ajuda, mas aí já não era mais com eles. Foram reencaminhados para outro tipo de ajuda, porque ali era somente para os condenados, né, aquelas julgadas e condenadas. E aí, o bacana desse assistente social que falou comigo é que eles procuraram por conta própria, porque viram que aquilo fez diferença. Então, eles eram tratados com assistentes sociais, com psicólogos, né? Então, eu vejo essa questão da reeducação muito importante, sim. E frisar que, realmente, não são só os lares violentos que tornam pessoas violentas, né? Infelizmente, o que era para ser o lar perfeito, como a gente vê em filmes, né? Querer ser todo mundo bonitinho, e aquilo deveria ser passado para os seus filhos, né? Muitas vezes não acontece, infelizmente. Então, eu só frisei mesmo essa questão do projeto que eu achei importante. Eu achei bacana. E eu só vi isso em São Paulo. Aqui no Rio ele ainda não existe. Isso é muito bom, muito obrigado, Alessandra. Então, reforça esse lado da possibilidade de reaprendermos e que, de fato, a nossa vida não é algo determinista, né? No sentido de que, porque nasceu em um lar desestruturado ou de violência, que isso deva acontecer, né? Então, primeiro, esse aspecto de não usar, muitas vezes, as suas frustrações do passado como uma justificativa para um ato viciado nesse ponto aqui, né? Que a gente fala que é destratar o outro, né? Subjugar o outro, descaracterizar a sua humanidade, a sua dignidade, né? Muito obrigado por essa contribuição e esse relato. Aqui, apenas um lembrete, né? A parte final do estudo, ele nos traz assim algumas observações, né? Você não é culpado ou culpada pela violência que sofre, né? Essa é aquela frase que está lá no início, né? Ou seja, a culpa não é sua pela violência que está sofrendo. É importante buscar esse fortalecimento, né? E a responsabilização adequada a quem de dever, né? Quem deve sofrer a penalidade ou a conscientização, o remorso pela culpa é aquele que pratica a violência, né? A pessoa que sofre não está sozinha. Aqui a importância, né? Acho que talvez entra nesse ponto de você buscar redes de apoio, né? Esses que que viveram isso, né? Aprenderam na reeducação, sabiam onde buscar de novo apoio. Muitos de nós, em nossas dificuldades de relacionamento, de convivência, às vezes demora muito tempo para admitir que nós não sabemos tudo, de que nós precisamos de apoio, precisamos de ajuda, e estendermos de fato a nossa mão, me socorre, me ajuda, né? Acredito que muitos dos sofrimentos nos relacionamentos e da vida particular poderia ter sido amenizado se nós, de fato, não apenas solicitássemos ajuda, mas, de fato, se estivesse ali presente uma ajuda competente para nos fortalecer. Você não deve ter vergonha de pedir ajuda, né? Lembre-se, procure os órgãos públicos, a segurança pública ou a justiça, ligue o 180, né? E se for uma emergência de violência, ligue diretamente para 190, observações, acompanhamento. Tenha um número de emergência em seu celular para poder ligar e pedir ajuda rapidamente. Compartilhe a sua situação com alguém. Em caso de emergência, se essa pessoa já saberá o que fazer se receber uma ligação sua com gritos ou ruídos. De novo, aqui a última palavra é: estabeleça uma rede de apoio, né, de suporte, né, para que seja amparado numa situação de crise, de violência, né? Por fim, eu queria botar aqui para vocês um trecho de uma entrevista do pastor Cláudio Duarte ao repórter Pedro Bial. E foi interessante porque nesse texto, nesse trecho, o entrevistador ele questiona o que eu fiz lá no início, a pergunta que eu fiz no início, né? A pandemia serviu para intensificar os atos de violência, ou a violência que já estava incrustada? E a resposta do pastor foi muito sábia. Eu não quero aqui repetir, né, nem estender, mas vou deixar ele falar por si mesmo, para a gente comenta, se vocês sentirem vontade.
aumento do número de divórcios devido ao confinamento. Gente que vivia num casamento infeliz e que, sujeito submetido ao confinamento, o casamento não aguentou. Isso é sinal de quê? Sinal da falência de um contrato ou da ideia de casamento em si? Eu acho que isso é só a manifestação de que o sucesso é mais tímido e recatado que o fracasso. Como assim? Na verdade, ao longo de toda essa situação, eu, pelo menos uma grande maioria das pessoas que eu vou conversar e conheço, ficaram mais próximas, mais íntimas, resgataram os seus relacionamentos, descobriram o valor de seus filhos, encontraram tempo para namorar. Só que os bem-sucedidos, me parece que eles são bem tímidos, não falam muito de seu sucesso. Enquanto o fracasso é bem mais barulhento, talvez a dor daqueles que estão vivendo a crise. No casamento não precisa de uma pandemia para viver uma crise. Ele por si só, às vezes, já se manifesta como uma, entende? Só que se alguém ganha uma grande importância de dinheiro, não sai dizendo para todo mundo que ganhou. Mas se alguém perdeu uma pequena importância, faz questão de dizer que perdeu. Então, faz sentido a palavra do colega pastor, do Cláudio Duarte, nessa fala, nessa entrevista, para vocês? Sim, faz sim. Faz sim, né? Às vezes a gente começa e a gente dá muita a importância midiática, ou até mesmo, e nós somos tentados a isso, né? Eu sempre comento assim, qual é a tua primeira infância, a tua memória de infância? Eu lembro com 2, 3 anos, né? Quando eu machuquei o dedo, quando eu caí de uma árvore, quando não sei o quê. São os traumas que geralmente marcam mais tempo a nossa memória. E as coisas boas que acontecem no nosso dia a dia, às vezes a gente não... com o passar do tempo, ele se perde, ele vai para um lugarzinho mais de reserva, né? E acaba sendo esquecido ou menos valorizado. E essa fala do pastor Cláudio Duarte eu achei muito importante assim, nesse contraste. Nós todos estamos dentro de casa. Para alguns, exacerbou aquela violência que já estava lá. Mas para muitos outros, e acredito aqui entre nós, serviu para aumentar esse laço, esse entrelaçamento, né? Essa intimidade, esse cuidado com os nossos filhos, com os nossos pais. De perceber no cotidiano ali o cuidado de um para com o outro, que às vezes pela nossa correria, pela rotina de trabalho, não estávamos nos dando conta e perdendo coisas muito importantes do convívio, do crescimento, do amadurecimento pessoal. Né? E que nós possamos tirar de fato os nossos relacionamentos com nossos entes queridos, nossos pais, né? Boas histórias, né? Eu lembro, e hoje não necessariamente saudoso, porque eu desfrutei, né, com o meu avô, com minha avó, um bom tempo de convívio, de sentar com ele, de aprender a gostar até do meu time, né, porque eu aprendi com o meu avô, de conviver com ele no tempo que ainda criança, eu sentava do lado dele. Essa semana, meus filhos puderam estar com o vovô, com a vovó, né, lá, sentados, estudando, aprendendo, jogando, coisa gostosa que há muito tempo a gente não fazia. Né? Que a gente possa valorizar aquele convívio dentro de casa. Não posso sair, mas então vou jogar um jogo de tabuleiro, vou jogar um jogo de cartas, eu vou jogar um jogo de quiz, de perguntas. Né? Eu vou sentar para jogar conversa fora, comendo uma pipoca com alguém que eu amo, que faz parte da minha vida e que eu quero levar para, se pudesse, né, para a eternidade. Né? Mas enquanto o Senhor me permitir, me der o prazer de estar junto, que a gente faça isso e possa não ficar calado, não ficar intimidado, como disse o pastor Duarte, mas fazer barulho, comunicar, compartilhar. Que bom é poder conviver com as pessoas que a gente ama e que também nos amam. Tá? Essa seria a minha palavra final para vocês. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa, alguma experiência ou alguma reflexão? Maia, Cláudia, Alessandra, Dona Tereza, que nos dá o prazer do convívio, né, da experiência e das boas palavras de sabedoria. Não? Ela disse que concorda com tudo que você falou.
Pois é um privilégio que a gente tem de poder estar junto com as pessoas que a gente ama, né? Então aqui nós chegamos à parte final, meus queridos, desse nosso estudo, e eu estimulo vocês, né? Eu só tirei ali um resumo do estudo, querendo saber um pouquinho mais, tem um teste lá. Lá também tem teste, todos os estudos têm um testezinho para que você entenda se você está num nível de estresse elevado, se você está num estado moderado, e aí então, para que você possa ou se refletir do seu momento de vida, ou buscar ajuda, né? Também nesse mês de agosto, a gente lembra, tem um outro material da Hora Luterana, que é esse aqui. A gente hoje estava em dúvida se trazia esse, né? Aprendendo, deixa eu botar aqui numa imagem maior, o desafio de ser pai, né? No mês de agosto, aí é mês de a gente refletir a paternidade, o cuidado da família, né? E os desafios. Se vocês acompanharam lá, viram alguns exemplos lá, testemunhos de colegas, pais, né? Pai do coração, pai solitário, né? Então, diversos tipos de pais que existem no cuidado com seus filhos, é bom a gente aprender. E aí esse material também está da Hora Luterana. Aqui nós chegamos ao final do estudo e estimulo vocês que entrem, acessem, usufruam desse material que está muito bem preparado e difundido aí, tanto para a sua família como para a família de amigos. Tá bom? Gostaria de cantar, então, chamar a Cláudia para cantar para nós hoje. Você topa, Claudinha? Toco, qual canção? Essa aqui, ó. Calma aí que eu vou botar agora. Aqui. Como é bonito, Senhor. Como é bonito, Senhor, cada manhã te agradecer. Mais uma vez teu amor vem me chamar para viver contigo, Deus de amor. Eu quero caminhar e assim por onde eu for, irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã ter o pão e desejá-lo também a cada um dos meus irmãos. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for, virás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã recomeçar, tendo a certeza e a fé que a tua mão vai me ajudar. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for, irás me acompanhar. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for, irás me acompanhar. Amém! Bom, né, Cláudia? Foi surpresa. Fazia tempo que eu não ouvia a Claudinha cantar, viu? Pois é, tem outras ainda. Hoje eu lembrei de algumas que a gente já cantou, tipo Aleluia, aquela da Gabriela Rocha, né? Acho que é Gabriela Rocha. Aleluia, Isso. quanto tempo a gente não canta ele também, tá? Hora de Verdade. tirar um tempo aí com segurança e a gente cantar e ensaiar ela de novo. Sim. Eu queria fazer nosso pedido de oração, meus irmãos. Eu já estourei aí meu tempo, mas falando nossos pedidos hoje, faz aniversário hoje a Elisângela Lima, né, minha prima, completa aniversário hoje, 17. Também o Matheus Andrade, da congregação de Campo Grande.
e completou aniversário nesse último domingo, aí esteve conosco aqui em Nova Iguaçu, né? Mas o Chansler Joaquim, né? O Chansler é o filho mais velho ali da família do Silva, né? Da dona Marlene, né? Já está na glória do nosso Deus. Aí a família reuniu lá e pudemos estar juntos com eles num culto de ação de graças, de comunhão também, e estar com eles lá compartilhando a Santa Ceia. Então, ao Chanzer, a Elisângela, ao Mateus, estão de aniversário, a bênção do nosso Deus. Também pelos recuperandos, né? Agradecer a Deus pela recuperação na vida da Alessandra, nossa irmã. Acho que ela já teve que sair por causa do curso dela, voltou às aulas hoje. E também, hoje eu pude conversar com o meu afilhado, né? Quem aí conhece, tem acompanhado a história. O meu afilhado Vitor, ele saiu da UTI, já recebeu alta da UTI, está aguardando vaga na enfermaria para poder encerrar seu tratamento. Pôde conversar comigo, né? E pediu para que nós orássemos por ele, também pela filha, a pequena Heloíse, que ele está ansioso para que ela seja batizada, e a gente agradece ao nosso Deus por mais esse milagre, por mais esse feito na vida desses nossos irmãos. Mais alguém tem algum pedido para colocar, acrescentar em nossas petições? Sim, eu queria fazer 2 pedidos. Sim. Um pela família de amigos nossos, né, do seu Elias e da Esther, que o seu Elias perdeu a mãe dele, então eles estão de luto, para que Deus conforte o coração deles. E o outro pedido eu já havia comentado contigo pelo Douglas, que ele tá para sair da UTI, ele está em observação, mas a pressão intracraniana dele não subiu, e eles estão observando para poder liberar ele, fazer o tratamento em casa. Hoje é terça, foi domingo à noite. Ele está em observação, eu acho que ele vai para o quarto para ficar em observação, e se não tiver nada operável, aí ele vai ser liberado com as restrições que o médico falar. Na verdade, ainda não fecharam um diagnóstico direito, né? Ficou parecido com o que aconteceu comigo, ainda não tem um diagnóstico direito, eles suspeitam de um aneurisma. Acho que eu estava mutado aqui, mas falamos com nosso Deus em oração, apresentamos nossos pedidos. Senhor Deus e Pai querido, nós te damos graças e louvor, porque sendo nosso Pai do céu, nos acolhe em tua família e nos provê, Senhor Deus, tanto o alimento quanto a instrução, para que também, aprendendo de ti com a tua palavra, sendo teus imitadores, possamos também nós ter relacionamentos saudáveis, construtivos, relacionamentos, Senhor Deus, que tragam frutos duradouros através das gerações. Ajuda, Senhor, cada um de nós a reconhecer primeiramente a nossa limitação e os nossos pecados, pedir o perdão e estar dispostos a uma mudança de comportamento, de atitude, de perspectiva acerca de si mesmos e também daqueles com quem convivemos. Ensina-nos, ó Deus, no cuidado com nossos filhos, a instruí-los na santa disciplina, não por coerção e
por violência, mas instruindo e também apontando, Senhor Deus, a disciplina no sentido de levar ao entendimento as consequências das decisões, muitas vezes erradas, que nós tomamos enquanto filhos, antes que chegue o tempo da maturidade, para que com saúde, com consciência, com a maturidade emocional, também possamos constituir a nossa família. Senhor Deus e Pai, ensina-nos a valorizar os nossos pais, aqueles, Senhor, que Tu dedicaste para cuidar de nós e que hoje já idosos precisam, né, que possam encontrar em nós verdadeiros ajudadores, apoiadores, pessoas que se interessam, cuidam, que valorizam esta vida desgastada pelo tempo, pela dedicação. Ó Senhor, esteja nos lares dos nossos muitos vovôs e vovós, que às vezes por dureza de coração dos filhos, dos mais novos, são esquecidos ou tratados, Senhor Deus, de maneira indigna. Ó Pai, livra-nos disso nos relacionamentos, nas nossas congregações e as famílias de nossas congregações, de nossos conhecidos. Senhor Deus e Pai querido, ensina-nos a valorizar os cabelos brancos e a experiência desses nossos pais na fé, que ao longo de toda essa jornada, Senhor Deus, tem tanto a contribuir, e que este tempo de pandemia sirva-nos para instrução aos pés dos nossos mestres da casa. Senhor Deus e Pai querido, nós queremos agradecer a Ti pelos aniversariantes que aqui foram citados e também, Pai, pedir a Tua bênção, o Teu cuidado e a Tua misericórdia sobre aqueles que estão enfermos, enlutados, que estão em tratamento, Senhor Deus e Pai querido. Possa retirá-los do seu lugar de sofrimento e dar-lhes a saúde, recompor-lhes no convívio de suas famílias. Senhor Deus e Pai querido, consola e conforta os corações enlutados. Colocamos em Tuas mãos o Elias, a Esther. Colocamos, Senhor, aos Teus cuidados também a recuperação do Vitor, da Alessandra, do Douglas. Pedindo, Senhor, também o Teu cuidado sobre a vida do pastor Juan e sua família. Também, Senhor Deus, no cuidado, a atenção, no tratamento do nosso irmão Fabrício Marques. Tu possa, Senhor, recuperar a cada um deles na sua dignidade, no seu valor, no seu convívio, e que possa, Senhor Deus, dar-nos sempre a oportunidade de usar a Tua palavra para instruir e capacitar crianças, jovens e adultos no convívio doméstico, também nas suas vocações, nos seus compromissos. Tudo isso, ó Pai, nós te agradecemos, pedimos e entregamos aos cuidados por Cristo, nosso Senhor e Salvador, quem aprendemos a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Meus amados, fiquem cada um de vocês na paz do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Então, gente, já vou me despedindo. Um beijo para todo mundo, que agora eu estou entrando na minha aula. Graças a Deus. Amém. Com Deus. Tchau,